Mário, tem uma pergunta muito boa aqui pra gente começar. Olha só. Porque ao nosso lado temos o seu marido, correto? E eu queria saber o que mais chamou a atenção nele pra você. Legal. Bom, a gente se conheceu numa situação já que muitas pessoas não acreditam. Essa que é a verdade, né, Gabriel? Muitas pessoas não acreditam em duas coisas que foram os canais pelo qual a gente se conheceu. Internet e a distância. Então, a gente teve um período ali no início, a gente se conheceu numa live. Eu entrei numa live dele, que tinha um total de 2 pessoas, ele e eu. Ele tava fazendo uma live, eu entrei, não tinha ninguém, foi só eu assistindo. E ali, a partir daquele momento ali, a gente começou a conversar e a gente ficou namorando à distância ali, alguns meses, né, meu bem? Isso foi quando? Em 2020. Tem 2 anos, Mas você conhece, peraí, antes dessa live, você já conhecia ele, já seguia ele? A gente se conhecia de uma forma indireta, porque ele trabalhava com um mentor, que era um cara que era meu mentor, e ele trabalhava pra ele. Então eu já tinha ouvido falar dele, mas eu não conhecia ele diretamente, de falar, conversar com ele, nada nesse sentido. Só tinha ouvido falar dele porque meu mentor falava dele ali, né, dos bastidores, aquela coisa toda. Então eu comecei a acompanhar o perfil dele, porque ele produzia conteúdo, uns 1.000 seguidores ou menos, talvez, né? E a partir dessa live, a gente começou a conversar e tivemos um período ali do flerte, pré-namoro de alguns meses até a gente, de fato, se conhecer pessoalmente, né? Se encontrar pessoalmente. E depois disso, a gente nunca mais separou. Mas o que me chama a atenção, que eu comentei que muitas pessoas não acreditam, é se conhecer pela internet, você conhecer alguém pela internet e a distância. Que é uma dúvida de muitos caras. Tipo, como que, Mari, relacionamento à distância dá certo? Dá certo, desde que os dois lados saibam o que quer e coloquem data e hora para acabar a distância. E foi o que a gente fez, a gente se conheceu e o que mais me chamou a atenção nele, exatamente uma coisa que eu valorizo muito, um valor para mim. Não sei para quem tá aí assistindo o que é um valor, é uma coisa que você prioriza muito, algo que é muito importante para você, que você não abre mão, que guia as suas condutas, que você se orienta a partir daquilo. Um valor para mim, que era desenvolver a minha mentalidade. Que era eu saber que, a partir do momento que eu entendo como que eu penso, qual que é o meu modelo de mundo, como que é a minha visão sobre o mundo, e eu sei que tudo provém disso, ou seja, putz, eu tô querendo algo na minha vida e por algum motivo eu não estou conseguindo. Como que eu tô pensando a respeito disso? Que não está favorecendo eu chegar aonde eu quero. Então eu sempre uso isso, a mentalidade, como uma base para o meu desenvolvimento pessoal, para qualquer área da minha vida. E quando eu conheci o Arthur, a gente começou a conversar, isso era uma prioridade para ele também. Então eu olhei para ele e falei assim, putz, caramba, perfeito. O cara, ele bota a mentalidade dele à frente de qualquer coisa que ele vá fazer. Não tem como dar errado. Por quê? Porque uma pessoa que coloca o seu próprio desenvolvimento pessoal como uma prioridade, é uma pessoa que não é vitimista, sabe, Gabriel? É uma pessoa que assume as próprias responsabilidades e muda e melhora o que for necessário para conseguir caminhar, para conseguir evoluir em qualquer área da sua vida. Seja com seu corpo, seja com um profissional, com dinheiro ou um relacionamento. Então eu percebi que ali a gente tinha um alinhamento, que é algo que eu falo que é essencial para você conseguir fazer um relacionamento dar certo, para um relacionamento caminhar junto, inclusive, né, os dois estarem sempre alinhados com os objetivos de vida, com o momento, é vocês saberem qual é a sua responsabilidade sobre tudo que você faz e qual é a sua responsabilidade. Então, nós somos um casal, eu tenho a minha parcela de responsabilidade, você tem a sua parcela de responsabilidade e nós estamos dispostos a cada um assumir a sua. Isso é essencial para um relacionamento. Foi isso que mais me chamou a atenção nele. Mas em quanto tempo vocês ficaram nesse relacionamento à distância? 4 meses? Uns 4 para 5 meses. 4 para 5 meses. Aí vocês foram morar junto? Basicamente, a gente se encontrou algumas vezes, é claro, né? Eu fui, ele veio. Eu morava no interior de Minas e ele no Espírito Santo. Dava quantas horas de viagem que dava? 20 horas de viagem. Nossa. Claro, não de avião que eu tô falando, né? Mas nem se fosse de avião não tinha jeito, gente. Porque onde eu morava não tinha aeroporto, não. Eu morava no Escafundel de Minas Gerais, lá no pé da Serra da Canastra. Eu tinha que pegar 2 ônibus pra chegar em um aeroporto, se eu quisesse. Mas já fez esse rolê já? É? Pra ir ver ele. Uma baldeação. Pega um ônibus, desce aqui, vai pra lá. Então, a gente ficou ali durante esse período. A gente se encontrou algumas vezes. E a decisão de ir morar junto foi bem rápida, assim, até posso dizer. É claro que, juntando desde quando a gente começou a namorar à distância, vamos dizer assim, até a gente ir morar junto, foi quase 1 ano.
Foi quase um ano e hoje nós estamos casados. Casamos agora dia 7 de janeiro. Então a gente morou junto, mas já com um compromisso de... Ó, não vamos só juntar pra ver se dá certo. Porque inclusive esse negócio de vamos morar junto pra ver se dá certo, não dá certo. Por quê? Porque você já tá começando com a dúvida. Se você já tá começando com a dúvida, você não vai fazer dar certo. Porque relacionamento dar certo não é uma coisa que cai na tua cabeça, que Deus deu pra você e que agora vai fluir tudo perfeito. Se você não decidir fazer dar certo, consertar o que precisar ser consertado, alinhar e ajustar o que precisa, não funciona. Então é uma decisão. Então esse negócio de morar junto pra ver se vai dar certo, meu amigo, vai dar errado. Você tem que falar assim, vamos morar junto, vamos casar, porque nós vamos fazer isso aqui acontecer. E aí, ajustar as arestas necessárias pra isso. E como que a gente pode, tipo, antes de morar junto, já saber que vai dar certo morando junto? Boa pergunta. Primeiro ponto, você saber o que você quer. Porque por mais que você precise saber quem é a outra pessoa, isso é essencial, saber quem é a mulher. Pô, será que essa mulher eu posso confiar? Será que ela realmente vai estar junto comigo? Será que ela realmente vai ser fiel? Será que quem ela é hoje vai continuar a ser assim lá na frente? Porque eu sei que isso é uma coisa que os homens valorizam muito, né? Saber que a mulher vai permanecer sendo quem ela é, que ela não vai mudar. Apesar de você precisar disso tudo sobre a outra pessoa, essas informações sobre a mulher, você só consegue avaliar quem ela é a partir do momento que você sabe o que você quer. Se você não souber, não tem como. Então, por exemplo, diz aquele ditado, né? Pra quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Ou pra quem não sabe o que quer, como é que é? Esqueci o outro. Ah, isso mesmo. Deu pra entender. Tinha um outro ali parecido, mas eu esqueci. Enfim, por quê? Quando você sabe o que você quer, você vai olhar pra sua vida. Quem é, por exemplo, o Gabriel? O que eu valorizo? O que eu gosto, o que eu busco, o que eu não abro mão. Então, tem algumas coisas que eu categorizo em 3 níveis. O que é aceitável. Então, eu olho pra você, tipo assim, eu olho e falo assim, é diferente de mim, mas eu aceito essa diferença, tá tudo bem. Aquilo que é mudável, alterável, ou seja, uma coisa que você olha pra mulher e fala assim, isso aqui é diferente, não me agrada, mas eu percebo que é uma coisa que dá pra ser ajustada, que dá pra ser lapidada entre nós dois, da parte dela ou de quando nós estamos juntos, ok? E tem aquilo que é inaceitável. Por exemplo, eu, Mariana, particularmente, eu sou a louca dos bichos. Então, eu jamais, isso é de coração, eu jamais me relacionaria com uma pessoa que maltrata um animal. Pode ser quem for, meu irmão. Se eu ver que você machucou um bicho, você pra mim agora tá lá no inferno. Então eu jamais me relacionaria com uma pessoa que maltrata um animal. É um princípio pra mim. Porque eu vejo uma pessoa que faz isso como uma pessoa cruel. Então eu já consigo elucidar que essa pessoa ela pode agir com crueldade a quem é inferior a ele em outras coisas também. É uma representação de quem essa pessoa é pra mim. Outra coisa que pra mim é inaceitável. Eu jamais, por exemplo, contrataria uma pessoa pra trabalhar pra mim que trai a própria mulher. Porque se o cara trai a mulher dele, que é a mulher dele, meu irmão, que ele deu a palavra dele de que ele iria ser fiel, que ele iria ser companheiro, parceiro, enfim, às vezes dorme do lado dela e ele mente e trai a mulher dele, quem sou eu na fila do pão? Então, por que eu digo isso? É claro que o ser humano é um ser complexo, né? Nós somos feitos da nossa cultura, da nossa biologia, dos nossos pensamentos, para quem também tem uma visão mais sensível sobre a vida, um lado espiritual. Então é uma complexidade. Mas nós repetimos padrões. E a forma como você se comporta em uma área da sua vida, você acaba se comportando em outras. Então, quando eu vejo um cara que trai uma mulher dele, eu não contrataria para viver na minha vida, para trabalhar comigo, enfim. Então, quando eu falo, o que eu preciso fazer? Mari, o que eu preciso olhar para uma mulher para saber que eu vou morar com ela e vai dar certo? Porque você vai fazer dar certo. Antes, é claro, observando quais são os padrões dela. Vou reformular. O que você precisa olhar nessa mulher para ver que se você ficar com ela vai dar certo? Que ela é a mulher certa, né? Como o pessoal gosta de falar. Primeiro, você precisa saber o que é aceitável para você. O que é alterável, aquelas coisas que podem ser ajustadas, e o que é inaceitável, aquilo que para você não faz sentido algum, que já elimina. Ok? Isso é pros dois lados? Pros dois lados. Bom. E, no segundo momento, você observar os padrões. Porque quando a gente fala de como que eu sei se essa mulher é certo pra mim, que vai dar certo, enfim, percebe que existe por trás dessa pergunta uma necessidade de saber se é confiável?
se vai dar certo. Ou seja, será que eu posso confiar que as minhas necessidades vão ser atendidas, que os acordos que a gente fizer entre nós dois vão ser cumpridos? É uma necessidade de saber se você pode confiar nessa pessoa. E confiança, essa base, que é uma base para um relacionamento, confiança não é uma coisa que você simplesmente adquire com a outra pessoa por moralidade. Ou seja, eu sou da mesma religião que o Gabriel, por isso eu confio nele. Ou eu trabalho com a mesma coisa que o Gabriel, por isso eu confio nele. Normalmente é assim que a gente faz, né? A gente tem uma tendência a confiar numa pessoa só porque a gente tem uma afinidade. Essa pessoa, você pode gostar dela, mas ela não ter a capacidade de cumprir com aquilo que você espera. Ou seja, a confiança não é uma questão de moralidade, é uma questão de probabilidade. Você observar como que essa pessoa já agiu anteriormente. Provavelmente ela vai se comportar assim novamente. Então, por exemplo, para elucidar isso. Se tiver uma mulher aí me assistindo, você vai saber do que eu tô falando. Ou vocês homens, você tem uma gaveta de cueca? Tem. Onde ficam suas cuecas? Ela é a primeira de cima? É. Normalmente é a primeira de cima. Aí o que acontece? Sua gaveta de cueca tá ali em cima, ou sua gaveta de calcinha. É a primeira. Aí um dia, sei lá, uma moça que trabalha pra você ou a tua mãe resolveu trocar as suas calcinhas ou as suas cuecas de lugar e colocar pra gaveta de baixo. Cara, tu vai passar, no mínimo, 2 semanas abrindo a primeira gaveta. Até você se acostumar que não é mais lá, que agora é na de baixo. Porque você tem um padrão de comportamento, repetição, coisas que a gente faz de uma forma natural e automática. Então, quando você está se relacionando, conhecendo uma mulher, você precisa ver como que ela já vem se comportando em determinadas situações, porque ali você começa a ter uma capacidade de previsibilidade. Porque ela já agiu assim, de uma forma repetida anteriormente. Vocês têm 2 opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Straight from the underworld, coming from the underground.